Fala pessoal, a graça e a paz, Getúlio Wenzel, e você está na luz. Hoje nós vamos falar de 3 barreiras. Só que dessas 3 barreiras eu já citei a primeira lá no vídeo anterior, que foi o vídeo do medo. Então se você não assistiu, volta lá, ou tá aqui em cima no card também, pode clicar direto, porque é o primeiro vídeo que eu falo sobre a primeira barreira. E não tem uma ordem, tá? Isso é muito individual de cada um. Então não tem uma ordem específica dessas 3. A segunda é o que nós vamos falar aqui hoje, que é sobre a ignorância. A ignorância no quê? Ignorância na palavra, Então fica aí no vídeo até o final, que a gente vai, no decorrer do vídeo, a gente vai explicar algumas coisinhas que é bem interessante quanto à ignorância. Então a gente já tem 2 assuntos, na verdade 2 barreiras, e na semana que vem, que é no sábado que vem, a gente vai ter o terceiro, que é, bom, vamos deixar para o próximo, né? E aí a gente fala do terceiro e finaliza. Se você não está inscrito, já se inscreve no canal, já deixa o seu like aqui, e eu tenho uma pergunta para vocês antes de começar a detalhar sobre o assunto ignorância. Queria saber de vocês. Nada melhor do que pegar de vocês um feedback para saber assim, pessoal, se eu colocar alguns assuntos aqui de conteúdo que exige um tempo maior. Então, você não vai se deparar mais com vídeos de média 5, 6, 7 minutos. A média praticamente vai aumentar. 10, 15. Fala pra mim aí. Pô, legal? Não. Ah, é muito extenso? Não. Ah, eu prefiro essas objetivas. Então deixa um feedback pra mim, que eu estou desenvolvendo aí, de repente dar uma esticadinha, fazer um assunto um pouquinho mais, que exige um pouquinho mais de tempo, para falar aí da conhecimento, ignorância. Bom, todo mundo sabe que a tecnologia, ela avança de uma maneira assustadora. E hoje a informação está num clique. Você clica, o negócio popa na sua cara e já está lá a informação. Você faz uma pesquisinha rápida, não sei, em qualquer site de busca, e as informações elas vêm, mas elas vêm tão rápido. Eu lembro antigamente quando eu ia fazer alguma pesquisa na escola, e eu ia na prefeitura, estava comentando esses dias com a minha irmã, comentando com a minha esposa, a Vanessa, e a gente ia na prefeitura, a gente pegava lá e tinha aquelas placas que tinha uma foto de uma mulher assim, ó, tipo silêncio, não pode fazer barulho. E hoje não tem mais isso porque está tudo muito acessível. Então eu levo isso lá para trás. Imagina você lá no tempo dos apóstolos, onde eles tinham que ir levar o evangelho. Mas como que eles faziam? A caneta. Eles iam, de verdade. É por barco, é por mula, é por cavalo, eles iam. E hoje não, hoje a gente tem uma facilidade muito grande. E a perspectiva de conhecimento que eu quero te trazer, que eu falei que ela é um pouquinho diferente, que nem na Bíblia você vai ter algumas passagens que falam: meu povo perece ou padece por falta de conhecimento. E se você for ver, é real. Era real lá, é real aqui e continuará sendo real até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a questão que eu falo para você de uma perspectiva diferente é o quê? Por exemplo, a partir do momento que você tem um livro e você faz uma leitura de um livro, ótimo. Você lê, conhece e ponto. Você parte para um segundo livro, para um terceiro livro e assim sucessivamente. Só que o que acontece? O livro, quando a gente fala de Bíblia, ele tem poder, como eu já falei nos vídeos anteriores. Eu acredito no poder da palavra. Então, a partir do momento que você conhece por conhecer, você anula o poder. Então, por isso que entra a parte principal aí. O que acontece? Quando eu leio a Bíblia como se fosse um livro secular, aquilo só fica como conhecimento. Conhecimento por conhecimento. Aquilo não tem nada de diferente. Agora, a ação que está por trás, que começa a fazer a coisa aparecer, começa a ter uma movimentação diferente. Por exemplo, eu leio a Bíblia e não executo nada, não vai ter nenhuma diferença. Tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia, gente, a fundo. Tem uma pessoa, que eu não vou falar a religião dela,
que ela não é cristã, ela não é evangélica, ela não é católica, ela não é uma crença diferente. E ela falou assim para mim, eu vou ler a Bíblia. Aí você fica surpreso, né? Eu não fico surpreso. Por quê? Porque é como se fosse ler um livro, qualquer livro. Eu ia pegar um livro aqui, mas eu tô sem nenhum aqui. Você pega um livro e lê. Simples assim. Agora, quando você lê a Bíblia, acreditando, tendo fé naquilo que você está lendo e tendo uma conexão, que é o quê? Com Deus, que é a conexão com a sua fé, e a coisa começa a acontecer. Então, como eu falei, se você conhece por conhecer, você anula o poder. Ficou até bonitinha a frase, mas é de verdade. Agora, se você conhece, mas você ignora a ação, então você anulou o poder. Agora, se você tem o conhecimento e você conecta com a ação, aí você começa a aproveitar de coisas que você nunca tinha experimentado. Então, eu te aconselho a uma coisa. Todo conhecimento que você tem de Deus, todo conhecimento que você tem de Bíblia, que é proveitoso, sim, todo conhecimento é muito bom, mas eu levo você a pensar de uma maneira diferente. Se tudo isso que você tem, se tudo isso que você conhece, porque com certeza você tem experiências, você tem um conteúdo bem grande, mas se você não fizer uma ação nesse conteúdo, você está entrando com ignorância. Como assim, Getúlio, ignorância? Simples. Conheço, ignoro a ação. Entendeu? Conheço, mas eu ignoro a ação. Então o ciclo ele não se conclui. Porque você tem que conhecer e agir. Quando isso se conecta, aí a gente segue adiante, a gente vai para os próximos, a gente não trava, a gente não para. Por isso que eu falei das 3 barreiras, que foi o medo, que é a ignorância e que nós vamos falar do terceiro lá na frente no vídeo de sábado. Porque se você não agir, e muitas vezes a não ação ela é por causa do quê? Medo. Então por isso que eu falo para vocês, não tenham medo. Essa parte de ignorância, é por falta do conhecimento. Não, muitos conhecem de Gênesis a Apocalipse. Tem gente que se sentar comigo me dá uma aula de Bíblia. Mas o que eu estou falando aqui é a conexão. O que eu estou falando aqui é juntar conhecimento com a ação e fazer tudo isso acontecer. Um outro exemplo sobre essa não aplicação do conhecimento, a não ação. Por exemplo, básico é a escola. Você estuda, estuda, estuda. Aí você vai no dia da prova, pega a prova, faz a leitura da prova e fala assim, poxa, eu acho que eu vou me dar bem. Só que aí vem aquela insegurança, vem aquele pensamento na cabeça. Quem sentou do seu lado foi aquele CDF que senta lá na frente todos os dias, mas no dia da prova ele sentou do seu lado. Aí você já pensa, sinal de Deus, ô glória. E aí você fala assim, vou dar uma coladinha, né? Só que você se preparou, você estudou e você estava até confiante. Mas só a presença daquele menino que tira boas notas, de repente daquela menina que é elogiada pela professora, que é aquela pessoa que, vamos falar assim, é um espelho para a sala. De repente ela não estava num bom dia, de repente ele não estava no seu melhor dia. E aí se você tivesse a ação dentro do seu conhecimento, você tiraria um 10. Mas aí você resolve colar e tira um 7. Aí você fala assim, nossa, 7, estou na média, que bom. Só que você poderia ter tirado um 10. E aí é o que eu quero te alertar. Deus não te chamou para ficar na média. Deus te chamou para ir muito, muito, muito mais além. Pense nisso.